reforma protestante é muito importante, porque eu creio que ela resume bem as bases da nossa fé. Então, nós estamos no 4º domingo. A primeira mensagem foi referente somente à Escritura, onde eu disse para vocês que essa mensagem era mais importante pelo fato de que nós, de alguma maneira, deixamos a Escritura de lado, relativizamos a Escritura, que é a própria palavra de Deus, e talvez essa seja a doutrina ou somente da reforma que nós mais precisamos resgatar o apreço pela palavra de Deus, o apreço pela Bíblia, e saber que aqui não é um livro comum, mas um livro inspirado pelo Espírito Santo de Deus. São palavras de Deus aos nossos corações. Depois também falamos de somente o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o mediador entre Deus e o homem, o nosso Salvador, aquele qual a palavra de Deus aponta no Antigo Testamento, apontando para o seu sacrifício na cruz, e depois da sua morte e ressurreição, depois da cruz, aquilo que aponta para trás, daquilo que já aconteceu. E na semana passada, muito bem colocado, por sinal, as palavras do presbítero Robson, falando de somente a graça, lembrando que graça, toda vez que a gente cita a graça de Deus, alguma coisa relacionada à graça, é um favor imerecido, ou seja, é nós ganharmos um presente, mesmo a gente não merecendo esse presente. E o último ponto, que será na semana que vem, é glória somente a Deus. E o de hoje, que nós vamos falar, que é o 4º ponto da reforma protestante, na minha opinião, se o sola escritura é o ponto que nós mais precisamos resgatar, o sola fide, que é o somente a fé, que se trata do tema justificação pela fé, é o tema que nós mais precisamos compreender. Eu não tenho dúvidas que muitas pessoas que estão no meio cristão, ou que se dizem cristãs, não conseguem compreender ao certo o que significa justificação pela fé. E para isso, eu quero dar como referência o texto de Romanos 3, 21 a 25, que será projetado, e você, por gentileza, vai acompanhar a leitura. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Que Deus, através dessa leitura e de sua santa e bendita mensagem, fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu não tenho dúvida, como eu já citei, mas eu quero reforçar para você, que a doutrina, ou o chamado da justificação pela fé, é a doutrina mais mal compreendida pelos cristãos. Porque se fosse compreendida, com certeza, nós, de maneira geral, generalizando, nós não estaríamos vivendo do jeito que estamos vivendo como cristãos. Essa doutrina é o coração do que qualquer pessoa precisa entender para ser salva. Essa doutrina, se ela for tirada das Sagradas Escrituras, o Evangelho simplesmente cai. Porque quando nós tratamos de fé e justificação pela fé, nós estamos respondendo uma pergunta muito simples, que mais cedo ou mais tarde eu e você vamos fazer. Em primeiro lugar,
Será que existe uma vida depois dessa? E com certeza a maioria das pessoas sabem que existe, e existe. Se existe uma vida depois dessa, se existe um céu depois daqui dessa terra, como eu faço para estar lá nesse céu? Se o céu é um lugar bom, se o céu é um lugar que Deus habita, se o céu é um lugar da graça de Deus, do amor de Deus manifestado, como fazer para entrar nesse céu? E a resposta é a justificação pela fé. A resposta é a justificação pela fé, como diz Thomas Watson. Você vai ver aí na tela, a justificação é a própria junta e pilar do cristianismo. Um erro acerca da justificação é perigoso, como um defeito numa fundação. Como se nós fizéssemos um furo no fundo de um barco. Olha só como é que eles estão colocando isso daí. Qualquer erro nessa doutrina pode comprometer todo o nosso conhecimento e a nossa crença do que Deus é. Ou como disse o grande Martinho Lutero, você vai ver aí também, quando a justificação cai, todo o resto cai. Esse é o assunto principal do qual todas as outras doutrinas fluíram. A justificação é a doutrina mestre, senhor, governante e juiz sobre todas as outras. Meus amados irmãos, nessa noite o que nós vamos ver não é apenas a palavra de Deus, que já é muito importante, que a palavra de Deus é vida para os nossos corações, ela transforma, mas nós vamos falar da coisa mais importante, de que o ser humano mais precisa, que é a salvação. E a salvação só pode ser dada através da justificação pela fé. E para você entender a justificação pela fé, você precisa entender sobre esse termo, quando ele é escrito, a imagem, qual esses autores estavam pensando, que era um termo de um tribunal. Isso você vai ver no próximo slide, aí a imagem de um tribunal, esse termo vem dos tribunais. Mas antes, se você prestou atenção no texto, o texto falou sobre outras duas palavrinhas importantes que nós já falamos aqui, sobretudo na semana retrasada, que é a palavra redenção e a palavra propiciação. Propiciação, por último, você se lembra, eu coloquei uma figura de uma arca da aliança aqui, mostrando que quando o sacerdote ele aspergia o sangue sobre a tampa do propiciatório, a ira de Deus era desviada. Essa é a ideia da propiciação, quando a ira de Deus é desviada de nós pecadores, mas ela recai sobre alguém. E redenção? Redenção nada mais significa que um termo antigo grego para a compra de um escravo. Era quando um senhor de escravos ia até outro senhor de escravos e falava: quanto custa esse escravo, essa escrava aqui? Ó, eu quero comprar, então eu vou pagar pela vida deles, agora eles são meus. É interessante, né? É interessante que a Bíblia fala, usando esse próprio termo, que quem não está em Cristo é escravo do pecado. Mas agora, depois de Cristo ter nos comprado com seu próprio sangue, nós somos escravos de Cristo, servos do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba como o termo é real, é interessante e é profundo. Tão profundo que foi uma compra muito cara pela minha e pela sua vida. Uma compra que não foi com recursos, e sim com o próprio sangue do Deus vivo que desceu do céu e se encarnou. Então, quando nós falamos desses termos, isso tem que sim estremecer o nosso coração e emocionar a nossa vida, porque foi pago de fato um alto preço. Um alto preço. Eu também vejo a importância de colocar muito bem esses termos. E depois eu vou chegar no termo justificação para você. Se hoje daqui você entender o termo justificação e o que significa fé, me dou por satisfeito, mas que o Espírito Santo ilumine o seu coração, para você ver que isso é tão profundo, que isso transforma vidas. E por quê que é importante nós sabermos os termos?
Essa semana, eu tive a felicidade de conversar com alguém aqui de José Bonifácio, e eu me apresentei, eu sou pastor da igreja do Bosque, a igreja de Paredes Brancas. E essa pessoa me falou, eu sou ateu, graças a Deus. Tudo certo, está tudo bem. Brincalhão, né? E ele falou, pastor, eu tenho uma pergunta para te fazer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Senhor Jesus Cristo, o seu Senhor Jesus Cristo, era homem ou era mulher? Parece uma pergunta tola, né? Uma pergunta que não tem tanta importância. E antes de eu responder, ele já me cortou e ele falou, mas eu gosto de pastores, porque essa semana veio um pastor aqui e eu fiz a mesma pergunta para ele. Então a resposta do pastor foi que não sabia responder se Jesus Cristo era homem ou era mulher. Então esse senhor que me questionou, ele falou, e eu falei para aquele pastor que Jesus Cristo era homem para homens e mulher para mulher, e o pastor respondeu para ele, o que ficou pior ainda a conversa. É verdade, né? Porque Jesus Cristo é espírito, então para mulheres ele é mulher, e para homens ele é homem. O que mais me deixou chocado, não foi a pessoa que está me falando. Foi uma pessoa que se diz ser pastor, e se ele se diz ser pastor, ele está em frente de um púlpito ensinando pessoas, fazendo a sua função, que é edificar o povo de Deus, a principal função de um pastor, edificação do povo de Deus, ensinando uma coisa totalmente errada. E eu falei para ele, olha, eu vou falar uma coisa para o senhor, Jesus era macho dos machos, homem. E ainda ele me questionou, baseado na sua interpretação? Eu falei, não, baseado na Bíblia. Inclusive a Bíblia fala que ele é o noivo, e quando ele resgata a noiva, que é a igreja, isso se dá num grande casamento, fazendo assim, mais uma referência desse termo. Desse termo que é uma estrutura que o próprio Deus criou. E eu sei, e você pode ver que todos os ataques à Bíblia e a Deus são para destruir estruturas familiares. Como no filme da cabana, que Deus é uma mulher. E perceba, queridas irmãs, isso não é rebaixar, isso não é fazer nada. É que Deus nos criou como macho e fêmea, com uma estrutura estabelecida para nós fazermos as nossas funções. E quando nós realizamos essas funções, nós fazemos para a honra e glória do Senhor. Isso não tem a ver com um ser maior ou menor que o outro. Tem a ver com uma estrutura criada por Deus. E ela é diretamente atacada com essas coisas. Ah, não tem nada a ver. Ah, eu penso assim. Ah, eu penso assim. Meu amado irmão, você e eu não pensamos nada. Se eu e você somos cristãos, nós pensamos o que a Bíblia pensa. É isso que rege a nossa vida. Senão nós não somos cristãos. Eu tenho que ter tentado praticar isso, falar o que o senhor pensa, o que a Bíblia pensa. Porque e se a Bíblia pensar contra o que você pensa? Você vai se render à própria palavra de Deus ou você vai ficar com o seu pensamento, a sua crença? Então não é o que o pastor Mateus pensa. Não é o que o ser humano Mateus pensa. Se eu sou cristão, é o que Deus pensa. E o que Deus pensa com certeza é o melhor para mim e para você. Deus de fato tem o melhor para nós. Deus de fato tem os melhores direcionamentos para as nossas vidas, para os nossos relacionamentos, para tudo. Tudo aqui tem princípios estabelecidos de Deus para nos abençoar e nós sermos totalmente satisfeitos ou bem-aventurados neles. Mas agora sim, depois disso, espero nem encontrar esse pastor aí que ele falou, mas tudo certo. Depois disso, vamos ao termo justificação, e eu gostaria da sua atenção total aqui. Justificação é um ato de Deus pelo qual Ele declara pecadores justos somente pela graça, por meio somente da fé, por causa somente de Cristo. Preste atenção aqui, volte sua atenção para mim. Pense num tribunal.
Quando Deus nos justifica, Ele olha para mim e para você, e como um juiz num tribunal, Ele bate, como nós chamamos o martelo, Ele bate o martelo e simplesmente nos declara justos. Presta atenção, isso daqui, se você conseguir compreender isso causa um reboliço por dentro de nós. Por quê? Porque preste atenção, Deus não nos torna justos quando Ele nos declara justos. Nós continuamos injustos, pecadores, mas por sua infinita bondade Ele nos declara justos. Vamos pensar no contrário aqui para você entender o que eu estou querendo dizer. Imagina um preso que cometeu vários crimes num tribunal, e o juiz então o declara culpado. Perceba, esse preso já era culpado, ele não se tornou culpado porque o juiz determinou, ele já tinha feito os seus crimes, então ele já era culpado. No ato da justificação pela fé, Deus simplesmente em sua infinita bondade e misericórdia, olha para mim e para você, e mesmo nós sendo culpados de toda a lei, diz a palavra que quem tropeça em um ponto da lei, tropeçou em toda ela, por isso nós somos culpados, e Ele mesmo assim, Ele bate o martelo e nos declara justos. Isso daqui é no mínimo esquisito para nós. Porque você pensa assim, não é possível isso. Não é justo Deus me declarar justo. É justamente isso, olha só. É por isso que a graça de Deus é tão enlouquecedora para a gente. É por isso que a graça de Deus é tão incompreensiva para a gente. Porque Deus pega eu e pega você e simplesmente olha para nós e não vê que nós somos bons pais, bons pastores, bons maridos e boas mulheres, e Ele simplesmente bate o martelo e nos declara justos, e na nossa opinião isso é totalmente injusto. Por quê? Porque nós somos totalmente influenciados por obras. E Deus não nos salva pelas nossas obras. Mas calme lá. Mas calma lá. Primeiro você aprendeu que a justificação é um ato de Deus. É como se fosse esse papel aqui que Deus olhasse para você. Justo. Se você pensar nisso, realmente, se você falar assim, se o que o pastor Mateus está falando agora é realmente verdade, o evangelho é realmente escandaloso. E é isso que o evangelho é. É realmente escandaloso pensar que Deus olhou para mim e me declarou justo. Isso é totalmente escandaloso. Isso é totalmente um ato esquisito para nós. Perceba, se nós compreendêssemos apenas a justificação pela fé, Deus simplesmente olhou para mim, como Ele olhou para aquele ladrão na cruz ao lado dele, e o declarou justo, ou seja, apto para entrar no céu, apto para entrar no céu, mesmo ele sendo um tranqueira do jeito que ele é, mesmo ele sendo um pecador ou continuar sendo um pecador. Isso por si só já deveria fazer a gente cair de joelhos nesse momento, bater palmas para o Senhor Jesus nesse momento, agradecer, dar glórias a Deus, porque Deus, a Bíblia mostra que eu e você, nós merecíamos literalmente o quinto dos infernos, mas Deus em sua infinita bondade, resolveu nos tirar de lá e levar para a sua maravilhosa luz, e acredite meu irmão, Deus não viu nada em você que fosse bom o suficiente para eu e você entrarmos no céu, mas Ele simplesmente pega uma folha como se fosse essa e fala aqui, declarado justo. Isso é justificação pela fé, e isso é maravilhoso. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos compreender isso. Sabe por quê?
Porque isso nos deixa um pouquinho mais humildes, porque isso não faz a gente olhar para a vida de outras pessoas e nos acharmos soberbos, que somos melhores, maiores, porque fazemos alguma coisa boa, porque podemos ser bons naquilo ou bons nisso. Não, tudo de bom vem de Deus, e nada que nós possamos fazer de Deus, fazer de bom para Deus, está no nível de Deus. A nossa bondade nunca vai ser a bondade de Deus, a nossa paciência nunca vai ser a paciência de Deus. Nós literalmente não temos pontos, nós não temos nada para entrar no céu, e Deus simplesmente nos declara justos. Isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é maravilhoso. Mas calma lá. Tem mais um ponto muito importante aqui. Porque às vezes eu vejo muitos evangélicos compreendendo a justificação de maneira errada. Porque se eu falar só isso, eu e você vamos pensar assim: mas pastor, não faz sentido. Algumas pessoas falarem que são cristãs, e elas estão vivendo uma vida afundadas em pecado, e estão falando que são justificadas ou são salvas. Não faz nenhum sentido bíblico. E é verdade, você está certo, não faz nenhum sentido mesmo. Não faz nenhum sentido. Alguém defender que vai para o céu, alguém defender que é justificado pela fé e continuar vivendo a mesmíssima coisa dessa vida miserável afundada em pecado. Ser pecador não quer dizer estar afundado no pecado. Porque quando Deus nos salva, o pecado passa a ser escorregos ou escorregões no nosso dia. Não passa a ser mais o dia a dia da vida do crente. E para isso, você compreender melhor, eu creio que nós precisamos, como é justificação pela fé, somente a fé, nós precisamos aqui chegar num consenso do que significa fé. Essa palavrinha tão bonita e tão profunda, porque eu e você sempre lembramos, do texto de Hebreus. Ora, fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Mas nós temos que definir o que é fé. No mundo que nós estamos vivendo hoje, raramente você vai conversar com uma pessoa e ela vai falar que não tem fé em Deus. Todas têm fé em Deus. Muitas podem estar vivendo a vida que estiverem, qualquer tipo de vida, ela fala: pastor, tem uma fé em Deus assim, inabalável. Eu tenho uma fé em Deus, pastor, eu acendo umas velas, às vezes eu pego um santo, às vezes eu pego alguma coisa, ou eu tenho uma fé assim, nossa, inabalável, você precisa ver, pastor. E é até difícil continuar a conversa, porque tem fé, acabou a conversa, tem fé, tem fé. Mas nós precisamos definir de fato o que é fé, porque nós podemos ter fé em qualquer coisa. Eu posso ter fé em uma pulseira que eu estou usando, como se aquilo me desse uma proteção, uma fé mística. Eu posso ter fé num violão, eu posso ter fé na placa da igreja, ou posso ter fé na vida de um líder da igreja. Mas o que significa a fé que nos justifica, que nos declara justos? É a fé verdadeira. E aqui eu quero usar a figura de dois considerados gigantes da fé. Primeiro, o pastor, muito conhecido porque era médico da rainha Elizabeth, aquela rainha lá que viveu até um tempo atrás, que devia ter uns 350 anos. O Dr. Martin Lloyd Jones. E o segundo, Charles Spurgeon, a grande figura dos batistas. Eles definiram praticamente a mesma coisa do que é fé, em 3 termos. E para você e eu entendermos o que é fé, nós precisamos, em primeiro lugar, eles definiram, e eu concordo plenamente com eles, quem sou eu para discordar deles, mas biblicamente são corretos mesmo. Em primeiro lugar, fé, conhecimento. Presta atenção. Conhecimento é conteúdo, você saber
de uma verdade. Você não pode acreditar naquilo que você não sabe. Não faz sentido. É impossível você acreditar naquilo que você não sabe, não tem informações sobre. Nada pode entrar no seu coração antes de entrar na sua mente, no seu conhecimento. E aqui eu quero reforçar novamente o valor do sola escritura, somente a palavra de Deus. Meus amados irmãos, a palavra de Deus está sendo relativizada em nosso tempo. Na época da Reforma Protestante, isso daqui era muito mais importante porque a palavra não estava na mão do povo. Hoje todos têm Bíblia de sobra, mas não leem de sobra. Gastam tempo de sobra. Até tem uma frase muito importante do John Piper, né? Que ele fala que no julgamento final, as redes sociais vão servir só para provar que os crentes não queriam ter vida de oração e palavra, porque perdem muito tempo nas redes sociais. Nós relativizamos a palavra. Parece que quando lemos isso daqui, estamos abrindo um livro comum, e isso eu sei, porque o movimento evangélico, ele vai muito mais atrás se falar, olha, vai vir um profeta aqui trazer uma revelação, mas isso aqui é a revelação do próprio Deus, onde Deus falou justamente para filtrar as profecias através disso daqui, e o que não vem disso aqui, não vem de Deus. Meus amados irmãos, nós já temos a palavra de Deus revelada. Por que nós deixamos ela de lado? Se fé, em primeiro lugar, é conhecimento. Nós não podemos desvalorizar a palavra. E perceba, é um movimento perigoso dentro das próprias igrejas, onde para entreter o povo, nós precisamos ficar colocando coisas e coisas e coisas e coisas, e tirar a palavra, tirar a palavra, tirar a palavra. Porque nós não podemos deixar o povo, porque pastor, o povo não consegue escutar mais de 20 minutos, porque o cérebro, ele não consegue concentrar mais então, nós precisamos colocar outras coisas que não sejam a palavra. Mas, meus amados irmãos, só tem uma coisa que pode alimentar a sua alma: a palavra de Deus. Todas as outras coisas podem atrair pessoas. Todas as outras coisas podem ser bonitas. Nós podemos fazer shows, espetáculos aqui dentro da igreja, mas isso não alimenta a nossa alma. Isso pode alimentar o nosso ego, isso pode trazer mais pessoas, mas isso não traz substâncias para a nossa vida. Nós precisamos da palavra de Deus, e ter fé, conhecer, porque você precisa crer naquilo que você conhece. Como disse o livro do John Stott, crer também é pensar. Crer também é pensar. Você pensa naquilo que você conhece. Mas em segundo lugar, além do conhecimento, ou depois do conhecimento, e não isso pode ser em ordem sim, é a aceitação. O Spurgeon falou que a aceitação é a convicção daquilo. É a ideia de ler a palavra e acreditar na palavra. Muitas pessoas leem a palavra, mas elas não acreditam na palavra. Muitas pessoas conhecem textos bíblicos. Muitas pessoas sabem, conhecem, têm conhecimento daquilo, mas elas não creem que aquilo foi verdade. E para termos fé, nós precisamos concordar, acreditar nisso. Como muito bem disse Calvino, agora é preciso derramar o coração no que a mente absorveu. Não é só ler a palavra, mas crer na palavra. Por isso que é muito importante, quando nós formos fazer aconselhamento, por exemplo, fazermos a partir da palavra. Porque as pessoas não vão falar que foi o fulano de tal, o irmão tal ou o pastor tal que aconselhou. É simplesmente você falar, você está disposto a aprender o que a Bíblia mostra sobre isso? Não é o que eu mostro, não é o que a cultura, não é o que as igrejas mostram sobre isso. O que a Bíblia mostra sobre isso?
E você está disposto a, se possível, confrontar tudo aquilo que você foi ensinado. Crer na palavra de Deus. Em último lugar, esse compromisso, essa aceitação com a palavra, ela poderia designar compromisso. Perceba, primeiro, conhecimento, segundo, aceitação, acreditar, e terceiro lugar, compromisso. Por que eu gostei desses termos aqui? Porque às vezes a gente pensa assim, não, se a gente já acredita, já é compromisso, é uma coisa natural. Mas é muito importante, principalmente na nossa época, a gente dividir isso daqui. A gente dividir isso aqui. Confiança, compromisso. Aqui está o ponto que mais as pessoas têm dificuldades. Mas, meus amados irmãos, a fé verdadeira ela é caracterizada por uma entrega total das nossas vontades. Sabe quando Tomé, o Senhor Jesus pede para ele tocar nele? Ele fala, Senhor meu e Deus meu, eu te conheço, eu sou totalmente seu. Isso daqui é tão importante, meus irmãos, que o autor de um dos livros que eu li, ele coloca o seguinte, olha só. O primeiro ponto, que é o conhecimento, e o segundo ponto, que é a aceitação, acreditar, ele fala assim, o diabo tem esses dois pontos. Olha que coisa interessante. Que chocante isso e pesado. Ele falou, o diabo conhece a palavra de Deus. O diabo crê que aquela palavra é verdadeira. Ele sabe que aquilo lá é verdadeiro, ele sabe que ele já está condenado. Ele crê naquilo lá. Mas ele não pratica, porque vai contra a sua própria essência malvada, a sua própria essência maligna, a sua própria essência que é o oposto da essência do nosso Senhor Jesus Cristo. E o autor coloca uma coisa aqui muito irônica, mas pesada, que me fez pensar muito bem. Ele falou, você conhece a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus, você já está habilitado para ser o diabo. É interessante que é um termo pesado que ele coloca, mas não é isso que Tiago coloca na carta dele? A própria Bíblia escreve. Você crê que Deus é um só? Até o diabo crê e treme. Você acredita que Deus é um só? Até o diabo crê. Isso daqui é o grande ponto que nós precisamos entender. Irmãos, e aqui talvez eu estou falando para evangélicos, cristãos entenderem. Porque sem esse terceiro ponto aqui, nossa fé é vazia. E esse terceiro ponto corrige justamente alguns que pensaram, não, mas se eu sou justificado, declarado justo, eu posso viver da maneira que eu quiser. Negativo, você pode viver da maneira que o seu Senhor quer, porque Ele é o seu Senhor, Ele praticou a redenção, Ele te comprou, agora você faz somente a vontade dEle. E perceba, o compromisso molda as nossas decisões. Nós não continuamos fazendo coisas pecaminosas que fazíamos antes, porque agora isso ofende ao Senhor, o nosso novo Senhor, aquele que nos comprou, aquele que nos redimiu, aquele que foi a propiciação pelos nossos pecados. Saber que a fé tem esses três pontos, sim, nos leva a ter um compromisso maior com o Senhor, porque o que foge disso não é fé. O que foge disso pode ser conhecimento, o que foge disso pode ser que eu sei de algumas informações. Mas a fé verdadeira, em terceiro lugar, é uma grande entrega ao Senhor. Uma entrega ao Senhor. Como uma noiva apaixonada que se entrega ao noivo no dia do casamento, que se guarda e se entrega totalmente ao seu noivo no dia do casamento. Minha vontade é sua. Meu prazer é para o Senhor, e essa é a ideia mesmo, que nós possamos nos entregar totalmente ao Senhor. Isso nos deixa mais humildes também. Por quê?
Porque eu e você sabemos que a justificação foi um ato de Deus. Porque eu e você sabemos que a fé, segundo a palavra de Deus, é dom de Deus. Porque eu e você sabemos que nós não merecíamos nada. E mesmo assim, Deus olhou para a minha vida e para a sua vida e te comprou com um alto preço. E isso não é possível, que eu e você vamos continuar vivendo uma vida miserável, afundada no pecado. Não é possível. Não tem como nós não sermos incomodados pelo Espírito Santo, se formos cristãos, a continuarmos vivendo vidas medíocres, rasas no pecado. Perceba, eu não estou falando aqui de pessoas que não pecam, eu estou falando de pessoas que estão conformadas, que estão vivendo afundados no pecado. Não é possível, meu irmão. Eu acho que se você ou alguém aqui está assim, você deveria entregar a sua vida agora para o Senhor. Falando, Senhor, eu não entendia isso. Senhor, cuida do meu coração, transforma meu coração nesse momento. Porque eu não sou um cristão de verdade, mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, o Senhor vai me transformar agora. O Senhor vai me declarar justo agora. Eu quero viver uma vida para o Senhor. Esse terceiro ponto é muito importante, porque tira qualquer dúvida, se aqueles que são salvos e salvos para sempre, como a Bíblia muito bem garante, vivem de qualquer maneira. A Bíblia que garante isso. Talvez o que nós deveríamos questionar é a nossa salvação. Como muito bem disse um pastor, ou triste época que nós temos que evangelizar os evangélicos. O que Deus requer de mim e de você é tudo. A mínima quantidade que nós devemos crer para sermos cristãos é tudo. A mínima quantidade que nós devemos doar para o Senhor é tudo. Isso é ser cristão, meu irmão. O resto é só religião. O resto é placa de igreja A, placa de igreja B. O que Deus requer de nós é nós abraçarmos o Senhor Jesus Cristo somente pela fé, se alegrando na graça de Deus e vivendo em obediência à palavra. Isso é cristianismo. O resto é religiosidade. Que eu e você possamos ter, de fato, um compromisso com o Senhor. E eu queria terminar falando para você o seguinte: nós vamos ter um período de oração agora, nesse momento, e eu quero falar para dois tipos de pessoas aqui. Primeiro, se você nessa noite, através disso, dessa explicação, justificação, fé, daquilo que a Bíblia fala. E por favor, eu não estou taxando você de ignorante como se não conhecesse isso. Mas às vezes ficam alguns termos que não ficam claros. E quando não ficam claros, nós temos dificuldades de entender ou de compreender isso. Primeiro lugar, nessa noite, se você entende que você não é filho do Senhor, pastor, eu nunca entendi o Evangelho, eu nunca compreendi isso que o Senhor está falando, o que a Bíblia está falando, e hoje eu quero, o Senhor me tocou, o Senhor falou comigo, hoje eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, para nós orarmos com você. Em segundo lugar, se você é crente, você fala assim, eu tive uma experiência com o Senhor, pastor, sou salvo, mas eu tenho vivido uma vida tão longe do Senhor. Tão longe do Senhor. Eu não tinha entendido essa parte do compromisso. Eu estou vivendo uma vida longe do Senhor. Eu sou filho do Senhor, mas hoje eu quero tomar uma decisão de voltar para a casa do Pai. Eu estou afastado da casa do Pai. Na hora da oração eu quero que você fique de pé. E nós vamos orar e interceder pela sua vida.
Às vezes eu tenho a impressão que quando a gente fala alguma coisa, nós ficamos com vergonha. E a maior vergonha, meu irmão, é nós estarmos longe do Senhor. Entregue sua vida ao Senhor, volte ao Senhor nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não viu nada em nós, mas mesmo assim o Senhor nos amou. O Senhor nos justificou. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos chamado de volta. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de filhos, chamado filhos, adotado filhos. E Deus, apesar dos nossos olhos estarem vendo tanta frieza espiritual, tanto desdém com a sua palavra, o Senhor continua agindo e operando. O Senhor continua chamando o seu povo. O Senhor continua justificando, chamando de volta. O Senhor continua salvando, Pai. Obrigado, Pai, pelo poder da Tua palavra. Não há poder na nossa igreja, não há poder na minha palavra, mas há poder na Tua palavra, Pai, que muda, que transforma, que vivifica, que nos livra do pecado, que nos livra do mal. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Que o Senhor apenas nos mantenha fiéis, Pai. O resto o Senhor vai acrescentar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Que se encontra em Jeremias 23, 29. Apenas esse versículo, expondo um pouco da importância dessa palavra que é poderosa. Jeremias 23, 29. Vamos ler todos juntos esse texto que está na tela, aí para você também. Ou você abra a sua Bíblia, a versão aqui Almeida, Revista Atualizada. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, ou o rochedo, ou a rocha. Senhor, nós te agradecemos pela leitura da Tua palavra. Fala conosco nessa noite. Espírito Santo, nós precisamos da Tua iluminação nessa noite, aos nossos corações, para que o Senhor resgate, para que o Senhor transforme, para que o Senhor chame atenção, para que o Senhor conforte corações aqui, em nome de Jesus, amém. É muito importante que nós tenhamos isso em mente. A palavra é a coisa, ou é o meio mais importante do culto, porque a palavra aponta para o Salvador. A palavra é o Evangelho. Então nós temos que divulgar a palavra e mostrar que nós cultuamos de acordo com a palavra. E onde a palavra influencia em nosso culto? Às vezes nós podemos achar que a palavra apenas influencia na hora da exposição. E hoje eu não vou fazer uma exposição verso a verso, mas você pode achar, porque o pastor faz exposições de texto, então logo a palavra ela é ministrada apenas hora que o pastor ou quem está aqui pega e produz e fala uma mensagem, ou prega essa palavra, mas não é verdade. A palavra direciona todo o nosso culto.
A palavra tem uma centralidade em nosso culto, porque se ele for direcionado pela palavra de Deus, é o próprio Deus direcionando a minha e a sua vida. Então ela direciona a liturgia. Para começar o culto, nós agradecemos a Deus, e nós agradecemos a Deus de acordo com a palavra, porque Deus se alegra com seu povo reunido. É ordem do Senhor, o povo se reunir para adorar somente o nome dEle. Nós também nos alegramos e ficamos satisfeitos, mas somos chamados a atenção também no momento de contrição, onde aqui é exposto que eu e você temos pecados, e temos muitos pecados conscientes, ou alguns até que não, mas nós temos a oportunidade no momento de contrição em proclamar ou falar os nossos pecados, porque a palavra de Deus nos diz: se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra de Deus está guiando o nosso culto. Mas também, em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela guia as nossas músicas. E na música, no momento de música, tem um misto aqui muito interessante. Porque ao mesmo tempo que a música é um movimento de adoração da terra para o céu, é ao mesmo tempo um movimento de direcionamento de Deus. Quando nós cantamos a palavra de Deus, então nós adoramos e somos abençoados através daquilo que nós cantamos. Somos orientados, somos edificados e aproveitamos para adorar ao Senhor. Mas quando adoramos ao Senhor, quando essas músicas são direcionadas pela palavra, de acordo com o que Deus quer, porque se forem direcionadas pela palavra, elas vão exaltar o Deus, ou o nosso Deus, o Deus desse local, o Deus das nossas vidas. Mas também, não é só isso que é direcionado pela palavra. Nós somos direcionados pela palavra. Quando somos orientados pela pessoa que está fazendo a liturgia, mas ela, em nome do Senhor, nos orienta a orarmos uns pelos outros. E isso é palavra de Deus para a minha e para a sua vida. Porque é dito em Timóteo: antes de tudo, exorto que use práticas de súplicas, orações e intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em Tiago fala para nós confessarmos os nossos pecados uns para com os outros. E em Colossenses fala: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Esse não é apenas um momento bonito que nós inventamos aqui para você orar de joelhos com um irmão. É um momento que Deus requer de sua igreja, onde agora nós, prontos, limpos, porque cremos no perdão dos pecados do Senhor, podemos oferecer novamente adoração a Deus através da oração, mas nós podemos abençoar a vida do nosso irmão quando oramos a palavra. Que coisa maravilhosa! Nós podemos ver as orações bíblicas, as orações dos nossos irmãos em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando Pedro e João foram presos pelo Sinédrio e soltos, diz o texto de Atos 4, que eles foram soltos e a igreja estava em oração. E diz o texto assim, que unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, e começaram a recitar os salmos, começaram a recitar o Antigo Testamento, as promessas do Senhor, e recitaram as maravilhas do Senhor, até que eles pediram: Senhor, não cesses, não pedimos que cesses as perseguições, mas que o Senhor nos dê intrepidez para continuarmos pregando a palavra. Coisa maravilhosa! Porque eles tinham a noção que nós temos que ter, ou noção não, talvez não seja a melhor palavra, mas a confiança de que a palavra do Senhor é poderosa para quebrar o coração da pior pessoa que você acha que existe nessa terra. É poderosa. Por isso esse ministério é tão importante, porque muitas vezes nós não conseguimos chegar aonde esses irmãos conseguem chegar com a
palavra. Irmãos que nós não conseguimos falar pessoalmente, eles no momento de dor, alegria, tanto faz o momento, eles vão pegar um Novo Testamento que eu e você já recebemos na escola alguma vez na vida, eles vão ler a palavra. E somente a palavra tem poder para transformar a vida deles. Isso é maravilhoso. Isso é bendito e nós temos que ter ciência e firmeza disso. É por isso que Paulo a Timóteo fala, prega a palavra. Prega a palavra. Não prega você mesmo, não prega a placa da sua igreja, não prega o seu pastor, não invente moda, não invente coisas, pregue a simples e profunda palavra que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Pregue o Evangelho. E com essa palavra você corrige, repreende, você exorta, você tem paciência, com toda longanimidade e doutrina, diz esse texto maravilhoso. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos em pregação da palavra, nós logo vem em nossa mente a figura do pastor, de líderes, pregadores, enfim, pregadoras da palavra. Mas a Bíblia diz que eu e você somos embaixadores de Cristo. E o que significa isso? Que nós, em nome de Cristo, nós levamos uma mensagem. Nós, em nome de Cristo, levamos uma mensagem que é dele. De 2 aos Coríntios, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então eu e você, meus amados irmãos, nós temos a obrigação, o privilégio, e nós temos que saber que somente quando nós falarmos da palavra de Deus, é que coisas grandiosas vão acontecer, porque vidas vão mudar através da palavra que é dele. E onde essa palavra é pregada? Não, esqueça agora, por um momento, quando eu falar a palavra pregada, esqueça a minha figura que estou aqui na frente pregando a palavra, ou fazendo uma pregação, uma mensagem. Porque eu e você pregamos a palavra de Deus, em primeiro lugar, em conversas individuais. E aqui talvez é um ponto que você tem que se ligar ou chamar mais a sua atenção. São conversas do dia a dia, conversas com as pessoas do nosso trabalho, conversas com as pessoas que nós convivemos, que nós temos relacionamento. Pergunto, logicamente eu já estou dando o direcionamento da resposta. Qual é o meio que Deus mais alcança pessoas na face da terra? O que vocês acham? Pregação aqui da igreja, poderosa, cheia do Espírito Santo, ou relacionamento diário, através do trabalho, através da escola, através do dia a dia, através de fazer a unha, etc, etc, etc. Relacionamentos. É muito possível que 70% a 80% de nós aqui viemos para a igreja ou fomos convertidos pelo Senhor através de relacionamentos. Alguém nos chamou. Um amigo nos chamou, alguém parou na rua e chamou, vamos no culto, ou falou do Senhor Jesus para nós. 70% a 80%. Olha só o poder da palavra no dia a dia, no básico do dia a dia. E você pode virar para mim, mas pastor, se isso for verdade, eu precisava começar a falar do Evangelho para as pessoas, mas eu não sei falar do Evangelho. Eu vou te dar uma aula bem rápida aqui. Você sabe virar para um irmão e falar assim, Clay, você tem Jesus? Não, então você é um pecador, você vai para o quinto dos infernos. Não precisa falar assim, senão ele pode brigar com você. Mas você pode falar, sem Jesus você não é nada. Você pode falar que Jesus tem um plano maravilhoso para ele, sim. Porque se ele não receber, tem um plano quente para ele no final. Se ele receber, tem um plano glorioso na presença do Senhor. Perceba, até em nossas conversas nós podemos falar de Jesus. Nós podemos fazer qualquer ponte. Hoje, infelizmente, eu fui em mais um velório, louvado seja o Senhor. A família da nossa irmã, da igreja, a Carol está aqui. E, Carol, me corrija se eu estiver errado, me falaram, lá tem 95% das pessoas aqui não são evangélicas. Pelo menos.
E a tia Osânia falou: pastor, mas eu vou tentar fazer com que o Senhor dê uma palavra aqui para essas pessoas. E ela chegou em mim emocionada. Por quê? Porque ela falou: é de Deus isso daqui, que eu não acredito que a mãe e a esposa liberaram para o Senhor dar uma palavra. Palavra, não perdeu a oportunidade. No momento de dor, de luto, ela quer ver aquelas pessoas salvas. Louvado seja o Senhor. Deus abriu a porta. Deus usou esse momento triste para alcançar, ou para que a semente dele fosse plantada. Louvado seja o Senhor. Alguém entendeu, agiu intencionalmente, tentou, orou, e a porta foi aberta para a palavra ser anunciada ali naquele velório. Perceba, conversas individuais. Em segundo lugar, e aqui o pastor já falecido Tim Keller coloca, que o ministério da palavra está em conversas informais, é instrução de ensino. Às vezes, você com seus princípios é um professor, está ensinando alguém. E aqui quando eu digo professor, não estou falando apenas da profissão que nós achamos na sala de aula. Todo mundo que sabe fazer alguma coisa e ensina alguém é um professor, professor daquilo lá. Olha só que coisa interessante. E no meio dessa conversa informal, eu estou falando de Cristo. Usando os princípios de Cristo. Voltando, hoje no velório me falaram: esse rapaz por onde passou era alegria e bênção na vida de pessoas. Ah, está aqui o gancho para eu falar do Senhor Jesus. O morto estava lá. E eu aproveitei. Ele era alegria e bênção na vida de pessoas, não é verdade? Todo mundo falou: é verdade. Coisa maravilhosa. Eu já usei um gancho para as pessoas se abrirem. E aí eu falei: mas tem alguém que é a fonte dessa alegria e bênção. Esse alguém é o nosso Senhor Jesus. Entregue sua vida para Ele. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode ir ao céu se não for por Ele. Perceba. Isso dá para você fazer, porque todo bem procede de Deus, diz Tiago, do Pai das luzes. Você pode fazer e não tem que deixar de pregar a palavra. Em terceiro lugar, pregação pública. O que eu estou fazendo aqui. Em quarto lugar, hoje com as redes sociais, você pode gravar vídeos, postar coisas. Pelo amor de Deus. Não use as suas redes sociais só para ficar brigando por política, futebol, sensualizando, fazendo pessoas pecarem. Use as suas redes sociais para abençoar pessoas. Para falar da sua família, para falar do Evangelho, para postar vídeos maravilhosos que vão abençoar pessoas. E em quinto lugar, a distribuição de Bíblia, de literatura. Eu já falei aqui, há um mês atrás, o quanto nós precisamos resgatar o sola Escritura. E esses nossos irmãos fazem um trabalho onde nós não conseguimos ir. Eles distribuem a santa e poderosa palavra do Senhor, porque quando nós lemos essa palavra, é o Senhor que está falando com nós. Essa palavra foi inspirada pelo Espírito Santo, e é tão sério isso que eu estou falando aqui, que a maioria dos pregadores e professores de pregação, eles vão falar para você que uma pregação consiste em ler a palavra de Deus, explicar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus, onde a parte mais importante da pregação é a leitura da palavra de Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo a palavra que foi inspirada pelo Deus vivo e que continua alcançando pessoas. Perceba como a palavra é muito importante em nossas vidas, em nossos cultos, em tudo que formos fazer. Nós precisamos entender isso. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a Cristo. Quando nós pregamos a palavra, nós pregamos a Cristo. Quando nós pregamos a Cristo, milagres acontecem. Presta muita atenção nessa frase que eu vou te falar aqui.
Quando nós pregamos a palavra, pregamos a Cristo e o Evangelho. Quando nós pregamos a Cristo, milagres acontecem. Você crê nisso? Ok. Que bom. Nós não pregamos milagres. Nós pregamos a palavra de Deus. Eu queria que você tomasse muito cuidado com líderes ditos espirituais que prometem milagres em nome do Espírito Santo. Nós não temos a agenda do Espírito Santo em nossas mãos. O Espírito Santo continua operando milagres todos os dias, em todo o mundo. Ele continua levantando mortos, levantando paralíticos e curando pessoas. Mas nós não prometemos os milagres do Espírito Santo, nós expomos a palavra de Deus. Isso é tão sério que, se você lembrar, no dia maravilhoso de Pentecostes, você já sabe disso, tinham 17 nações diferentes ali. E com a descida do Espírito Santo, línguas como de fogo desceram sobre eles. Não de fogo, como de fogo. E cada um então começou a entender na sua própria língua. Uma coisa interessante aconteceu. Primeiro, qual foi a reação do povo na hora que aconteceu o Pentecostes? Falta de crença naquilo. A primeira coisa que aconteceu quando aconteceu esse milagre maravilhoso de abertura do Evangelho para todas as nações. O que é que está acontecendo? Ceticismo. Nós não podemos crer que isso está acontecendo. Segundo lugar, zombarias. As pessoas começaram a falar que aqueles irmãos estavam bêbados. Olha só que coisa interessante a partir de um milagre. Então o apóstolo Pedro pega a palavra e faz o quê? Prega um sermão maravilhoso, apontando para Cristo. Perceba isso. Ele prega a palavra. E o que ele prega? Sobretudo, Joel e a profecia sendo cumprida de Joel e os salmos, tirando algumas citações já dos evangelhos ali. O que acontece então? Antes dele fazer o apelo, eu quero me especializar em fazer apelo aqui, eu tenho dificuldade, chama o povo, ora aí, está tudo certo. Antes dele fazer esse apelo maravilhoso, o povo mesmo pediu apelo. Isso daí foi um apelo inverso. Em vez de vir do púlpito do apóstolo Pedro, o povo que perguntou. Mas Pedro, o que nós vamos fazer diante dessa verdade? Não diante do milagre, diante da... Eu quero falar isso com muito temor com você. Mas milagre não leva ninguém para o céu. Por mais que a salvação já é um milagre, ok? Milagre não leva ninguém para o céu. Tome muito cuidado com isso. Pedro prega a palavra. E ele fala, se arrependam. E sobre vocês virá o dom do Espírito Santo. E essa promessa é para vocês, para os filhos de vocês. E para todos aqueles quais o Senhor chamar. A importância da palavra. Prega a palavra. Quando nós pregamos a palavra, o que acontece? Pessoas são convertidas. Aí sim, milagres acontecem. Pessoas ressuscitam, paralíticos andam, cegos voltam a ver. E isso tem acontecido no mundo inteiro, por intermédio da palavra, porque a palavra de Deus é poderosa. Não é minha palavra fogo, diz o Senhor. E esse fogo, a ideia aqui dos dois lados. Um fogo que purifica-nos de todo mal, que tira as impurezas. Mas um fogo que arde o nosso coração pelo Senhor. E isso é maravilhoso. Porque parece que tem pregadores, sobretudo das nossas igrejas, que eles são tão inteligentes, eles explicam o evangelho de cabo a rabo, mas aquilo não arde o coração deles. E como diz muito bem o meu professor de pregação, ele fala, se você está pregando a santa palavra do Senhor, se você está vendo pessoas sendo transformadas, e isso não queima o seu coração, tem alguma coisa errada com a sua conversão.
Isso tem que queimar o nosso coração, vendo pessoas sendo transformadas, vendo pessoas aos pés da cruz, vendo apelos ou não apelos de pessoas falando: pastor, eu quero batizar, pastor, eu entendi o evangelho, eu quero ser batizado, pastor, eu estou entendendo agora, minha vida está sendo transformada, minha vida, meu casamento está melhorando, porque eu estou entendendo e obedecendo a palavra do Senhor. Nós vamos ver os resultados, porque a pregação traz resultados. E aqui, o grande, nem sei como está mais, Rick Warren, que escreve o livro maravilhoso de Igreja com Propósitos, ele coloca uma coisa muito bem. Ele fala: quando você trata de igreja, de crescimento de igreja, você pode fazer uma pergunta errada e uma pergunta certa. Pergunta errada: o que nós vamos fazer para a nossa igreja crescer? Pergunta errada. Quando a igreja faz essa pergunta, ela vai procurar métodos de marketing atual. Nós vamos procurar todos os métodos mundanos e vamos trazer para a igreja. E ele fala: pergunta certa: o que está impedindo a nossa igreja de crescer? Sendo a igreja um organismo vivo, organismos vivos crescem se são saudáveis. Eu fiquei pensando nessa frase dele. E orei de todo o coração. Falei: Deus, que eu não seja um fator de impedimento para a nossa igreja crescer. Que o Senhor de fato me limpe de todo pecado. Eu quero fazer a tua obra de coração, mesmo com as minhas limitações. O que está impedindo a nossa igreja de crescer? Obviamente você vai chegar à conclusão que é o pecado. A palavra, ela resolve esses problemas atuais das igrejas evangélicas do Brasil. Eu já falei aqui. E talvez esse seja o maior problema das nossas igrejas. Frieza espiritual para pregar a palavra. Quando nós nos levantamos, seja em conversas informais, seja em aulas, redes sociais, ou seja num púlpito da nossa igreja, nós estamos levantando, representando o Senhor dos Senhores. E isso tem que gerar temor no nosso coração. Por isso nós não participamos de um culto de qualquer maneira. Nós nos preparamos. Nós olhamos o horário. Nós olhamos a roupa. Nós participamos da liturgia com seriedade e os irmãos devem fazer a liturgia com seriedade. Porque se a liturgia é feita intermediada pela palavra, na liturgia pode ter conversão, na liturgia pode ter mudança de vida. Os nossos irmãos da música têm que fazer com seriedade. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós falamos que a música tem que ser o direcionador, ou a palavra tem que ser o direcionador da música. E quando nós fazemos assim, pessoas são convertidas através das músicas ou da palavra cantada. Isso é sério. E aqui uma outra oração para nós que estamos aqui, que nós não possamos impedir essa igreja de crescer por causa do nosso pecado. Isso tem que vir do pregador também. Então, quando nós pregamos a palavra, corrige a frieza espiritual. E talvez isso seja mais para as nossas igrejas. Nós temos que pregar a palavra, seja em nossas conversas de bairro, com o poder do Espírito Santo. Regado de fato no óleo do Espírito Santo, que nos usa e alcança corações. Então nós temos que falar em nosso serviço da palavra do Senhor com expectativa. De que de fato, hoje é o dia da salvação de alguém. Porque se eu estou falando da palavra, só o Senhor, se Ele quiser dar um toque, basta um toque, uma gota do seu oceano de graça na vida dessa pessoa, e toda a vida dela vai ser transformada. Por isso nós devemos buscar, mesmo o poder não sendo nosso, nós devemos buscar sermos cheios do Espírito Santo, nós devemos ter perspectivas, e nós devemos pregar a palavra com ousadia. Mas talvez, ou
Outro lado que a palavra corrige é esse misticismo religioso que nós temos em nosso país. E também José Bonifácio. Porque você quer atrair pessoas, você começa a inventar moda de coisas para as pessoas tocar, beber, comprar. Põe essa pulseira e você vai ser curado. Toque nisso e você vai ser curado. Beba um copo d'água na televisão e você vai ser curado. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. E é interessante que isso nos atrai. Isso nos atrai. Mas quando nós pregamos a santa palavra de Deus, isso nos gera mais sede de aprendermos mais. Eu estava vendo um vídeo do pastor Paulo On falando como as palavras na igreja, agora a parte da pregação, tem diminuído o tamanho. De 1h20 passou para 1 hora, de 1 hora passou para 50 minutos, de 50 passou para 40, de 30, 20 e agora 15 minutos, talvez um pouco menos, porque o cérebro não consegue prestar atenção. Não é possível isso. Que nós vamos pegar uma informação boa, a informação não é ruim, mas nós não vamos crer que o Senhor Jesus tem o poder de nos prender a atenção, de nos dar sede dessa palavra e de nós chegarmos no final de um culto e falarmos: por mim eu escutaria mais meia hora, mais 1 hora, por mim eu adoraria mais meia hora, com mais 10 músicas. Não é possível, porque nós estamos pregando a palavra de Deus. E nós precisamos entender isso. Óbvio que tem pregadores preguiçosos, que por causa de sua preguiça de oração, de estudo, dão desculpas e falam: na hora o Espírito Santo revela. O Espírito Santo já revelou aqui, meu filho. Prega e busca o Espírito Santo para iluminar o coração das pessoas, mas prega isso daqui. E fala: Espírito Santo, ilumine o coração das pessoas, porque a tua palavra é poderosa para repartir juntas e medulas, para ir até o fundo do coração, e o Espírito Santo vai fazer, porque Ele age através da palavra. Então fale da palavra, meu irmão. Distribua a palavra. Pregue a palavra no poder do Espírito Santo. Quando você chegar amanhã do seu serviço, já mira uma pessoa lá, já ora, fala: Espírito Santo, me ajuda a falar alguma coisa para essa pessoa aqui, mesmo que eu fale errado. Preocupa não, irmãos, eu falo direto errado aqui. Mesmo que eu não tenha as palavras, eu vou dar um Novo Testamento, eu vou dar uma Bíblia, eu vou pegar um livro, eu vou mandar um vídeo, eu vou fazer alguma coisa. E eu achei bonito o que aconteceu hoje. Porque é impossível eles darem chance para pregar a palavra do Senhor, mas eu vou orar e vou lá pedir. Olha só, soberania de Deus que pode todas as coisas, a responsabilidade humana, eu vou lá fazer. Eu vou entregar um Novo Testamento. Ah, mas parece que isso é tão friozão, vou entregar só um Novo Testamento. Não é muito mais bonito eu chamar um irmão para uma campanha? Não. O Novo Testamento é a palavra de Deus. O Novo Testamento é a palavra de Deus. E você pode orar pelas pessoas. Sabe um momento muito importante para você orar pelas pessoas? Quando ela está com um problema. Precisa de revelação para falar que 100% de nós aqui estamos com problema? Nós estamos forrados de problemas, irmãos. Em casa, com os filhos, conta negativa, nós estamos com tudo. E a gente pode falar: posso orar pela sua vida? Olha só. Você crê no Senhor Jesus? Vamos entregar a vida ao Senhor agora. Deus vai operar através da sua vida, meu irmão. Você é embaixador de Cristo, para a honra e glória dEle. Não perca as oportunidades.
Prega a palavra. Prega a palavra. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a nossa igreja. Nós estamos caminhando para um mundo que está desprezando a palavra de Deus. O irmão pode falar mais. Ele falou de escolas, hotéis. Estão proibindo a entrada da palavra. São locais que a gente não tem acesso. Mas cada um de vocês aqui tem acessos a locais que eu não tenho. Eu tenho a locais que você não tem. Agora imagina se todos nós obedecêssemos de fato, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Grandes coisas vão acontecer em nosso meio, mais do que as que já estão acontecendo. Deus tem respondido orações, Deus tem mudado a vida de pessoas, Deus tem trazido arrependimento, Deus tem curado pessoas, Deus tem feito sinais e maravilhas em nosso meio. É a palavra, nunca deixe de crer na palavra que é poderosa para fazer infinitamente mais. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça o rochedo. Não há vida perdida para o Senhor. Não há vida perdida para o Senhor. Eu quero que você fique de pé e nós vamos orar nesse momento. Por duas coisas aqui. O pessoal do louvor pode vir aqui. Nós vamos orar por duas coisas específicas agora. Primeiro, você vai pensar na vida de alguém que não é convertido ou está afastado do caminho do Senhor. Eu e você conhecemos várias pessoas assim. Pense na vida dessa pessoa que você já até falou do evangelho, já fez um convite. Você vai orar pela vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E vamos fazer um compromisso agora com Deus, de enviar hoje ou até amanhã uma mensagem para essa pessoa, uma oração para essa pessoa. Segundo lugar, você vai orar pela sua vida. Porque talvez o seu coração já não tem queimado mais pela palavra do Senhor. Você tem tratado o culto com desprezo, Deus com desprezo, a palavra dele com desprezo, e você vai orar pela sua vida. Fala: Senhor, essa palavra que é fogo, tira o pecado do meu coração, tira a frieza do meu coração. E Deus, que eu possa ter o encorajamento, um fogo santo do Senhor no meu coração para eu te buscar, Senhor, com mais alegria, com responsabilidade. Que eu possa crer na tua palavra que é poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesse momento. Coloque a vida de alguém nesse momento e a sua vida diante do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Senhor, nós pedimos iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento. Se o Senhor não nos iluminar, nós não vamos aprender nada, nós não vamos compreender a Tua palavra. Mas o Espírito Santo do Senhor está aqui, e Ele é poderoso para penetrar no mais profundo dos corações aqui. Então que a sua palavra, Deus, seja lançada e que a sua palavra possa fazer transformações aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das coisas mais gratificantes para nós lermos quando pegamos algum tipo de livro é lermos biografias. Biografia é a coisa mais gostosa do mundo de ler.
Quando você tem alguém que fez algo para a sociedade, para o mundo, tanto bom quanto ruim, mas é pegado esses feitos dessa pessoa e colocados todos num livro. E essa semana nós estávamos lá na praça, nós lembramos novamente do nosso irmão, já na glória, George Miller, que pela graça de Deus foi usado por Deus para cuidar de mais de 10 mil órfãos. E ali nós estávamos compartilhando como George Miller fez um propósito com Deus de nunca pedir nada a ninguém, a não ser para o dono do mundo. Ele nunca anunciou que precisava de nada. Tudo que ele precisava para os seus orfanatos, ele ia até o seu escritório e pedia ao Rei Celestial. É dito nas biografias de George Miller que ele leu, nos últimos períodos da sua vida, a Bíblia mais de 50 vezes só de joelho. Um homem espetacular. Um homem pecador também, assim como nós. Mas é muito perigoso quando nós lemos biografia, porque nós ficamos tão entusiasmados que nós esquecemos que Deus tem uma história para cada um de nós. Eu e você não somos o George Miller, mas certamente Deus quer nos usar para outras coisas, outros feitos para a honra e glória dele mesmo. E Paulo aqui, ele está fazendo uma biografia da vida dele. Se você ler esse texto de Filipenses, logo no início, ele está falando sobre o seu passado e como Jesus Cristo o alcançou. Como ele era considerado um grande fariseu, mas como Jesus Cristo o alcançou. Nesse momento que nós lemos aqui, ele falando da figura de uma corrida, de um atleta, ele está falando prossigo para o alvo, mostrando uma figura talvez de uma corrida, uma figura de corrida a pé ou de carros, lembrando das Olimpíadas ou dos Jogos gregos antigos. Ele está falando da sua vida atual. E logo depois do nosso texto, ele está contando sua biografia ou fazendo uma autobiografia da sua vida futura. Para onde ele vai, o que ele espera. E Paulo, maravilhosamente bem, ele gosta de usar ilustrações para trazer verdades eternas. Eu até acho que ele aprendeu com o grande mestre, o grande rabino de Nazaré, que usava as ilustrações para trazer verdades eternas ao mais simples que estava ali na frente dele. Você vai se lembrar que Paulo usou ilustrações militares, por exemplo, revestivos de toda a armadura de Deus, trazendo ilustrações de combate. Ele usou ilustrações de engenharia ou arquitetura. Nós somos a habitação de Deus, figuras de construção. Ele também usou figuras agrícolas, falando, aquilo que o homem semear, isso ele comerá, ele ceifará. E nesse momento aqui, nesse texto, ele usa a figura de um atleta. Possivelmente, muito provavelmente, usando a cultura dos jogos gregos mesmo. Dos jogos gregos. E sabe por quê? Em primeiro lugar, ele está mostrando, e quero mostrar para vocês, uma coisa muito importante. Ele está mostrando que nós estamos no meio de uma corrida. E quando nós pensamos nos jogos gregos, se você pesquisar a história, quem podia participar dos jogos gregos eram apenas cidadãos gregos. Que eles estavam na corrida. Mas preste muita atenção nisso que eu vou falar agora. Apenas um ganhava a corrida, certo? O resto perdia a corrida. Mas todos continuavam sendo cidadãos gregos. Eles não perdiam a sua cidadania. Isso é muito importante. O cidadão grego, ele estava na corrida para ganhar, para desfrutar do percurso, como alguns corredores de longa distância fazem, mas eles não perdiam a sua cidadania. Eles não disputavam corridas também para se tornarem cidadãos gregos. Então, Paulo está falando aqui de uma corrida que tem recompensas no seu caminho. E nós, cristãos, temos que correr essa corrida buscando essas recompensas.
Paulo, em hipótese alguma, ele está falando sobre salvação aqui. Ele não está falando que a salvação ela é conquistada através de uma corrida que você vai se esforçar. Até porque ele estaria se contradizendo. Ele mesmo declarou que a salvação é dom de Deus, é graça de Deus, obra do Espírito Santo de Deus. Mas ele não deixou de falar que enquanto nós estamos aqui, nós estamos numa corrida que sabemos o final em nome de Jesus. O final foi dado por Cristo, não conquistado por nós. Ele já conquistou e já nos deu a salvação, a cidadania do reino. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ele fala que nós temos que nos esforçar durante esse percurso. Ele usa até a expressão também, vocês têm que desenvolver a vossa salvação. Ele também diz que nós somos escolhidos para praticarmos as boas obras. Então nós, durante esse percurso aqui na terra, nós temos que obedecer. Nós temos que crer, nós temos que avançar, nós temos que ir para a frente nesse processo aqui. Nós temos vitórias aqui para serem conquistadas em nome de Cristo, sabendo que a maior vitória já foi dada e conquistada por Ele mesmo. A vitória na cruz, a vitória que garantiu a nossa salvação no nosso Senhor Jesus. Isso implica que eu e você temos responsabilidades aqui, sim. Quando somos salvos, somos chamados para alguma coisa. Sim, eu e você fomos chamados para termos a nossa melhor versão aqui nessa terra, a nossa melhor versão em Deus. Como nós sempre dizemos, se você quer fazer parte de uma igreja poderosa, faça parte de uma igreja que se encontra de joelhos, humilde diante do Pai, que pode fazer todas as coisas. Essa sim é uma igreja poderosa aos olhos de Deus. Nós temos responsabilidades. E é pecado acharmos que podemos viver de qualquer maneira a partir do momento que fomos alcançados com Cristo. Eu e você não fomos chamados para viver de qualquer maneira. Eu e você somos chamados para a oração, para a santificação. Eu e você somos chamados para essa corrida que a vitória é certa, porque a vitória foi dada por Cristo. Louvado seja o Senhor. Mas quais são os elementos dessa corrida? Você já descobriu e viu biblicamente que a vitória é certa, a vitória é dada por Cristo. Mas como nós podemos vencer com excelência essa grande corrida da vida? E o primeiro elemento que eu encontro nesse texto é o elemento da insatisfação. Já está no slide para você. Versículos 12 e 13, que diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu até quis escolher uma imagem de um cabo de guerra aí, talvez. Porque eu me lembro quando eu era criança, eu disputava cabo de guerra com meus amigos. E quando eu perdi, eu ficava inconformado. Eu falei, não, eu quero disputar de novo. Agora eu vou chamar outros para ver se a gente ganha. Não, eu não posso. Eu não posso sair daqui com essa derrota. Não, eu tenho que me esforçar mais. Eu vou se prender o pé assim. Eu vou usar um sapato de borracha. Eu vou amarrar a corda na minha mão, mesmo que a mão enche de tão vermelha. Mas eu quero ganhar isso. Na corrida da vida, nós precisamos ser insatisfeitos espiritualmente. Preste muita atenção. Parece que insatisfação é uma palavra ruim, mas a ideia é que você não está satisfeito com o momento que você está. Você quer melhorar, você quer fazer mais. Eu não quis usar a palavra ambicioso aqui, mas é ficar insatisfeito com o momento que você se encontra. E não confunda, o texto e nem a Bíblia fala de insatisfação com relação a bens materiais. Não é insatisfação com realizações materiais. Não é, nós podemos deixar isso para outra conversa, mas aqui não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com ganho. Não, eu sou insatisfeito, agora eu virei dono, eu quero mais uma empresa. Não é isso.
Não está falando disso o texto. O texto está falando de uma insatisfação com relação às realizações espirituais. Uma insatisfação santa. Não por números, mas por vidas. E isso nós precisamos ser sempre insatisfeitos. Presta atenção. Pergunta a você. Você está buscando a Deus como nunca buscou? Você precisa buscar mais. Eu preciso de mais de Deus. Eu preciso obedecer mais. Você tem tido experiências com Ele? Será que o nosso Deus, Criador do mundo, não tem nada mais para a sua vida? Você está pregando o Evangelho para um grupo de pessoas? Sim. Será que não tem mais gente precisando? Se você não nem está pregando, deveria rever. Eu nem estou pregando para ninguém. Nós deveríamos ficar, eu não posso fazer isso. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos, ele vem falar, e eu cito aqui para vocês sempre, eu sou o devedor. Eu sou o devedor, tanto a gregos quanto a bárbaros. A ideia é, foi-me dado um presente, e eu devo anunciar esse presente àqueles que não foram alcançados ainda. Eu sou devedor. Você está se habilitando para servir a Deus, servir a sua igreja? Você tem habilidades para se relacionar com adultos, pregar, ensinar? Será que você não pode buscar habilidades para trabalhar com crianças também? Se o propósito da nossa construção material é abençoar vidas, será que não podemos nos dedicar para deixar o espaço melhor ou maior ainda? Comprar terrenos ao lado, fazendo estacionamento para o pessoal da igreja, mudar para um espaço maior no futuro, perceba uma insatisfação. Nós queremos melhorar, nós queremos avançar. Se nós queremos abençoar as crianças que estavam aqui na frente, e todas que vêm na igreja durante todo o tempo de Conexão Kids ou nos cultos, será que não podemos orar para nós servirmos mais? Para termos mais conexões? Ou para que Deus abra uma porta, para que nós possamos abrir uma escola com princípios cristãos, que vão influenciar crianças em José Bonifácio? Será que está tudo bom para você? Deus quer de você essa insatisfação santa, de buscar mais. Não buscar mais bens materiais, mas buscar mais vidas. Como você vai abençoar vidas? Como você vai alcançar vidas? Como você vai fazer isso em José Bonifácio e região? Como? Você não pode estar conformado com a forma que você está vivendo. E mesmo que você já tenha feito, ou esteja fazendo muitas coisas. A Bíblia nos mostra que na corrida da vida nós temos que estar sempre insatisfeitos, no sentido de queremos mais, nós queremos mais. Nós alcançamos 100, nós vamos para 110, nós vamos para 120, nós construímos aqui, nós vamos construir mais, nós vamos abençoar mais, com o propósito de alcançar vidas e glorificar a Deus. Não é com o propósito de construir uma igreja bonita e bela. Isso daqui não vale nada para Deus se não for usado para a honra e glória dEle. É apenas um monte de tijolo. Insatisfação não quer dizer que somos ingratos com Deus. Mas será, irmãos, que Deus não tem mais para nós? Será mesmo que Deus não quer usar mais as nossas vidas, ou Deus não quer usar a sua vida? Será mesmo que você vai ficar desperdiçando tudo que Deus te deu, usando para coisas não santas? Mas pastor, você falou de coisas eternas, igreja, estrutura. Será que eu não posso usar minha casa? Use sua casa, irmão. Abra a garagem da sua casa, faça um estudo bíblico, faça alguma coisa lá. Faça da sua casa um local de bênção. Bênção.
Peça para Deus, para você trocar de carro? Sim, mas fala, Deus, quem precisa de usar aqui na igreja? Quais idosos que eu tenho que buscar? Quais crianças eu tenho que buscar? Use para a honra e glória do Senhor. Use, tem muitas pessoas que não podem e falam, eu não vou, mas falam assim, eu vou na tua casa te buscar para ir na igreja. A questão é, quanto vale uma pessoa escutar uma palavra que pode transformar a vida dela hoje? Quanto vale isso para nós? Qual esforço nós podemos fazer por isso? Temos que ser insatisfeitos. E a insatisfação divina é essencial para o progresso espiritual. Como você está nessa noite? Tenta fazer uma autoanálise. Nem para mais, falando assim, pastor, até estou bem, estou melhor que a maioria aqui, porque a comparação é com Jesus Cristo, né? Mas fala, estou ok. Nem para menos também. Não precisa ficar se lamentando, eu sou um pecador miserável. Não, como é que está a sua vida? Seja insatisfeito, meu irmão. Olha que frase maravilhosa. Seja insatisfeito para a glória do Senhor e prossiga para o alvo. Amém. Em nome de Jesus. Mas em segundo lugar, para vencermos com excelência a grande corrida da vida, nós precisamos de dedicação. Segundo ponto. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Presta atenção. O apóstolo Paulo toma uma decisão. Isso eu vou fazer. Eu me lembro do salmista falando para Deus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Ou, talvez uma decisão importante na vida do jovem rico. Jesus falando para ele. Só uma coisa te falta. Olha só como muda tudo. O foco muda tudo. E viver com excelência exige foco. Não significa que você não possa servir na igreja, por exemplo. Vou dar o contexto nosso aqui para ficar mais fácil. Não significa que você não possa servir em várias áreas. Mas você deve gastar as energias com o que é mais importante, com aquilo que Deus te chamou. Fazer com excelência. Não pode não fazer nada. Com todo respeito. Não pode ser aqueles crentes lerdão que não faz nada. Ele senta na cadeira, recebe e vem domingo após domingo e nada acontece na sua vida. Sendo que a palavra de Deus está sendo exposta aqui. O Espírito Santo está falando com você para você tomar decisões práticas. Meu amado irmão, o que você pode fazer que ninguém mais pode? Você tem uma habilidade, Deus te deu uma habilidade. Você tem a habilidade de mexer com adultos, velhos, crianças, visitar hospitais. Tem tanta coisa para fazer. Visitar qualquer lugar, moradores de rua, visitar clínicas, visitar pessoas acamadas, visitar pessoas enfermas, visitar pessoas sem dinheiro, visitar pessoas com dinheiro, porque pessoas sem dinheiro e com dinheiro precisam do Senhor Jesus. E você é essa ponte que o Senhor quer usar para apresentar o amor eterno que dinheiro algum compra. Dinheiro algum compra. Nós, para vencermos essa corrida com excelência, nós precisamos nos dedicar no objetivo. Pastor, estou sem tempo ultimamente. Sem tempo ou sem prioridade? Você sabe que você arruma tempo quando você gosta de alguma coisa, não é verdade? Será que o Senhor, a obra do Senhor, a igreja não é prioridade para você? Se não for, nós poderíamos rever essas coisas. Porque ninguém não tem tempo. Todo mundo pode não ter prioridade. Qual a nossa prioridade? E aqui eu me lembro do texto do grande Neemias, quando ele estava reconstruindo os muros. E em Neemias 6, de 1 a 3,
Diz que veio grande perseguição com Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio e o resto dos nossos inimigos, para atrapalhar a obra que o Senhor havia começado com Neemias como líder. E o texto diz assim: porém tentavam fazer-me o mal. E Neemias responde: enviei-lhe mensageiros, Neemias 6, de 1 a 3. Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, encontrá-los. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse, se fosse ter convosco? A ideia aqui é que eles queriam atrapalhar a obra do Senhor, atacando Neemias. E Neemias falou: eu não quero perder tempo com isso. Eu estou fazendo algo aqui importante, eu não vou deixar de fazer algo importante para Deus e me preocupar com essas outras coisas. A pergunta é: será que nós pelo menos conseguimos definir o que é mais importante para as nossas vidas? Pastor, me falta foco. Tem um monte de coisa hoje, está todo mundo doente hoje, mas me falta as distrações da vida, e eu fui deixando de fazer as coisas, eu fui deixando de ler a Bíblia, eu lia mais, eu servia mais, eu tinha mais paixão, hoje eu não tenho, eu não faço mais nada, eu nem leio a Bíblia eu leio, nem oração eu faço mais. Em nome de Jesus, meu irmão, volte hoje mesmo a fazer essas coisas. Volte hoje mesmo a fazer essas coisas, tenha prioridade, dedicação, porque para vencermos com excelência a grande corrida da vida, precisamos de dedicação. Em nome de Jesus, volte hoje mesmo a praticar as coisas que você já fez. Eu li a Bíblia, eu parei de ler. Pastor, teve um ano que eu li X livros, eu não leio mais. E aí você avalia, você trocou por coisas fúteis. E aí você olha o aplicativo de tempo do celular, você vê X tempo em redes sociais, X tempo não sei o quê, e deixou de fazer coisas realmente importantes. Será que hoje não é tempo de voltar a fazer? Mas em terceiro lugar, para vencermos com excelência a grande corrida da vida, é preciso de direção. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Olha só que coisa maravilhosa. O cristão é direcionado pela certeza do futuro. Olha só. Interessante como saber que somos salvos no Senhor muda a nossa conduta presente. Saber que Deus é a garantia da nossa salvação muda a nossa conduta presente. Porque termos garantia da nossa salvação, e o Senhor Jesus nos dá responsabilidades de desenvolvê-la, dessa corrida, de falarmos desse amor para outras pessoas. O que tem no futuro molda diretamente o presente. A pergunta é: o que tem no futuro? O que tem no futuro é a vitória certa do nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Ele já venceu e vai reunir toda a sua igreja. É interessante pensar nisso. Quando nós pensamos em futuro, nós pensamos em livros da Bíblia que falam sobre isso. E qual o livro mais temido de todas as pessoas da Bíblia? Apocalipse. Olha só. Independente de visão do final dos tempos aqui. Presta atenção. Nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias. Nós cremos que estamos vivendo nos últimos dias. Nós cremos que vamos passar por tribulações e grande tribulação. Nós cremos nisso. Nós não cremos que vamos ser arrebatados secretamente pelo Senhor. Nós vamos passar por tudo aqui até o Senhor Jesus Cristo reunir toda a sua igreja. Nós cremos, e a Bíblia mostra isso, que nós ficaremos fiéis por causa do grande poder do Espírito Santo. Somente Ele para nos manter fiéis. Mas independente da linha que você já escutou falar, eu sei que é até mais fácil crer em arrebatamento, né? Quando a coisa piorar, Deus nos leva, é mais fácil. Só que se não acontecer, nós estamos enrascados. É melhor preparar para o que vem. Independente da linha aqui,
Uma coisa é certa: Apocalipse traz apenas uma mensagem. Se pudesse pegar o livro de Apocalipse, resumir, bater no liquidificador e saísse uma mensagem apenas, o Cordeiro venceu, voltará como leão e reunirá a sua igreja, louvado seja o Senhor. Essa é a mensagem do Apocalipse. As pessoas têm medo do livro de Apocalipse como se fosse um livro de terror, mas é o livro de mais esperança da Bíblia. O Senhor vai voltar e reunir toda a sua igreja. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Não é por nossas forças, irmãos. É o Senhor quem nos mantém, é o Senhor que mantém a comunhão de sua igreja. Às vezes nós lemos biografias ou histórias bíblicas e falam: que grande homem de Deus! Onde deveríamos falar: que grande Deus que fez esse homem suportar todas as coisas até o fim e perseverar. A história bíblica não é sobre heróis como Davi, Sansão, Estevão. A história bíblica só tem um super-herói, o nosso Senhor Jesus Cristo, que volta e reúne toda a sua igreja para desfrutar de sua presença eternamente. Então, para nós vencermos essa corrida da vida, é preciso direção. E o apóstolo Paulo fala: esquecendo-me. E aqui tem uma palavra importante. Esquecer não significa não lembrar mais. Ou esqueci. Eu tive uma amnésia e esqueci das coisas que aconteceram. E sim, esquecer significa não ser mais afetado por aquilo. Não é isso que o próprio Deus fala? Eu não me lembrarei das suas iniquidades. Será que Deus realmente não sabe o que você fez de errado? Ou Deus não leva em conta o que você fez quando Ele fala isso? E eu fico pensando em quantas pessoas ficam presas no passado. Presta muita atenção nisso, que isso daqui é muito importante. Muitas pessoas ficam presas no passado. E eu quero falar para você uma coisa, por mais que isso seja óbvio, mudar o passado não é possível. Mas mudar o significado do passado para você é algo que você deve fazer. Mudar o passado não é possível. Não é possível esquecer, não é possível voltar atrás. Mas mudar o que significa aquela história, você deve fazer em nome de Jesus. Sabe por quê? O seu passado, como o apóstolo Paulo está falando aqui, esquecendo-me de tudo que ficou para trás, nós vamos seguindo. O seu passado pode servir de peso ou de inspiração para você. Olha que coisa. Isso daqui é mais presente na vida das pessoas do que a gente pensa. Diante de Deus, na história que Deus tem te concedido, meu irmão, em nome de Jesus, o seu passado tem que te servir de inspiração para você servir a Deus com mais fidelidade. Fala um amém aí em nome de Jesus. O seu passado tem que servir de inspiração para você servir a Deus com mais fidelidade. Olha o exemplo de José. Imagina se José fosse igual a alguns de nós, vendido pelos seus irmãos. Imagina ele falando assim: eles me venderam. Mas gente, vocês não entendem. Meus irmãos me venderam, eles tentaram de fato me matar. Ou eles me mataram porque se tornaram escravo. É quase que dar a vida a um senhor de escravos. Eles me mataram, eles não me amam, eles me traíram. O que José fez? Abençoou a vida deles, dedicou tudo para a glória de Deus. E ainda tem aquela declaração: Deus transformou o mal em bem. Ele não deixou o passado como um peso. E a pergunta é: o que você tem feito com o mal que estão fazendo para você? E eu estou garantindo que tem pessoas fazendo mal contra você. Mas o que você tem feito com esse mal? O que você tem feito com o mal que já fizeram para você? Para de se lamentar em nome de Jesus e avança. É vontade de Deus para a sua vida. Siga para o alvo. Preste atenção nisso. Eu vou usar um exemplo
extremo para você entender uma coisa. 2 mulheres foram abusadas. Uma, por lamentar o ocorrido, vira prostituta. Outra, vira missionária, palestrante para ajudar outras crianças e mulheres. Olha só que diferença. As 2 foram abusadas. Uma lamenta a vida e fica só remetendo ao passado. Ah, mas eu fui assim, mas eu fui assado, mas você não sabe o meu passado, mas você... Então ela vira prostituta, arranca ou vai mais para baixo ainda. A outra não, entende que Deus a amou e vira palestrante, uma missionária para ajudar outras mulheres abusadas. Meus amados irmãos, vou dar só um exemplo bem prático aqui. A Ana Paula veio aqui em outubro falar sobre abuso infantil. Ela contou o testemunho dela de vida pessoal, a dor no seu peito. Deus tratou da vida dela. Ela não usa o passado dela como um peso, mas como inspiração. E ela tem feito a vida de muitas famílias, crianças, direcionado a vida de muitas pessoas para a honra e glória do Senhor. Ela tem dado esperança às pessoas, levado Cristo através de sua alegria, que é muito maior do que o trauma que ela recebeu. Ana Paula maravilhosa. Ana Paula não viu as circunstâncias, mas veio aqui e contou dos seus abusos para todas as crianças e adultos dessa igreja. E falou de cuidados, e como Deus cuidou do coração dela, e ela tem sido usada para ministrar a muitos corações aqui na região, louvado seja o Senhor. Ela não usou o passado dela como um peso, como uma âncora que leva para baixo, mas como algo que não pode ser mudado, mas pode ser ressignificado. Vamos avante. Deus, por que o Senhor permitiu? Eu não entendo. Eu não sou soberano, ninguém entende. Mas Deus, se o Senhor permitiu, o Senhor continua sendo bom. Se o Senhor permitiu, o Senhor continua sendo justo. Se o Senhor permitiu, o Senhor quer me moldar a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos adiante, Deus. Me usa, o que o Senhor quer me usar através dessa experiência negativa que eu tive? Eu quero ser usado pelo Senhor em nome de Jesus. Irmãos, você tem que crer nessa palavra. Sabe por quê? Senão você vai atrás de coisas criadas por homens. Vou dar 2 exemplos aqui. Eu estou lendo um livro maravilhoso, chamado Mindset, Mentalidade, a nova psicologia de sucesso. Na capa do livro está assim. E sabe o que lá fala? Lá até dá esses exemplos que eu estou dando. Então ele fala que as pessoas que não superam, elas têm a mentalidade fixa. Ou seja, aconteceu, eu vou ser assim, eu estou destinado a ser assim e vou morrer assim. As pessoas que crescem têm mentalidade de crescimento. Um livro bom, bom para se ler. E você vai descobrir uma coisa muito interessante nesse livro. Que mais uma vez a Bíblia já havia dado o caminho. Já havia dado o caminho. Superar essas crises, vamos para cima. Então ela fala, tem a mentalidade de crescimento. O que Paulo está falando? Vamos, deixa as coisas para trás, vamos avançar. A Bíblia já nos ensina isso. Benção a psicologia, mas a palavra de Deus é o maior instrumento de mudança de vida. Se Deus falar, tudo muda. Então, não serve psicologia. Aí vem para dentro da igreja. Pastor, psicologia, esse negócio é meio coisa... sei lá, né? Coisa do diabo esse trem. Então você tem que inventar alguma coisa. Aí um gênio, para alcançar pessoas, inventa o quê dentro da igreja? Se você está preso no passado, você precisa de quê? Quebra de maldição. Antibíblico. Antibíblico. Eu quero falar bem alto. Quebra de maldição. Antibíblico. Aí eles começam a fazer orações fortes, cerimônias, penitências,
campanhas diversas, pagamentos de votos necessários para que o seu passado seja quebrado. Preste atenção no que eu vou falar, não vou nem erguer a voz aqui. Na cruz, o Senhor Jesus fez-se maldito por nós. Diz Gálatas que Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Presta atenção nisso daqui, para quem está escrito, qualquer maldição, qualquer coisa do pecado, qualquer coisa ruim do passado já está encravado na cruz do Calvário. E se você é mais pentecostal, receba essa bênção para você, meu irmão. Para de procurar coisas humanas para você em nome de Jesus. O pessoal manipula as pessoas por causa disso. Ganham dinheiro em cima de você para manipular o peso do seu passado, enquanto Cristo já te libertou. É só você viver, creia nisso e viva. A obra de Cristo é suficientemente capaz de nos libertar de todas as maldições que poderiam estar sobre a nossa vida. Aí você fala, e quem não está em Cristo? Sim, está sobre a maldição da lei. Precisa ser liberto. Quem não está em Cristo? Se você está em Cristo, nova criatura você é. As coisas passadas já não fazem parte de você. E isso que você tem que crer. Em vez de mais uma campanha, Zé. Creia na palavra e viva por essa palavra. Cristo já nos libertou em nome de Jesus. Para vencermos com excelência a grande corrida da vida, em quarto lugar, é preciso de disciplina. Versículo 16, ele fala, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. A ideia é seguir essas regras aqui que Cristo nos deu. E eu me lembro, e eu tenho que voltar atrás do corredor. Se Paulo está lembrando de uma corrida, possivelmente está, o corredor deve obedecer às regras para vencer com excelência. Olha que coisa interessante. Ele deve se preparar, mas quando ele chega na corrida, ele obedece às regras, ele não faz de qualquer jeito. Ele obedece às diretrizes. Não tem atalho, não tem compra, não tem suborno na corrida celestial. Deus é dono de todo ouro e prata, Deus conhece o nosso coração. Só tem a obediência às regras estabelecidas desde a eternidade. O atleta deve se preparar e depois lutar com bravura e obedecer às regras. Senão, de nada vai adiantar o esforço. E o que acontece com aqueles que burlam as regras? Os juízes dão uma punição. É interessante pensar nisso. Que no final dos tempos nós estaremos diante do justo juiz. Do justo juiz. Que nós possamos receber uma recompensa graciosa do Senhor. Graciosa, diante do trono de Deus. Meus irmãos, lembre-se disso. Para vencermos com excelência a grande corrida da vida, é preciso de insatisfação espiritual, insatisfação divina. É preciso dedicação, é preciso direção, é preciso disciplina. Por último, é preciso mais uma coisinha que eu gostaria para encerrar esse sermão. Que você lesse comigo um versículo do próprio texto. É preciso disso. Faça disso uma oração para encerrar esse sermão. Vamos ler todos juntos? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos aplaudir o nome do Senhor.